mesmo depois de um dia inteiro, quando finalmente deita a cabeça no travesseiro, sua mente começa a viajar, não para lugares calmos, não para o sono que você tanto precisa, mas para perguntas, perguntas enormes, perguntas que parecem não ter resposta. Quem somos? Neste universo tão vasto, estamos realmente sozinhos? E se não estivermos? Como seria saber disso? Se você está aqui agora, ouvindo estas palavras, talvez seja porque sua mente funciona assim, como a de tantos outros, que olham para o teto e sentem aquela inquietação estranha, aquele desejo de entender, de tocar o mistério, mesmo que apenas por alguns minutos, antes de finalmente adormecer. E sabe de uma coisa? Isso não é um problema. Isso não é ansiedade que precisa ser curada. Isso é curiosidade. Isso é humanidade. Isso é o que nos faz olhar para o céu noturno, desde que éramos crianças, e perguntar: o que existe lá fora? Hoje à noite, ou neste momento em que você escolheu descansar? Não vamos lutar contra esses pensamentos. Não vamos forçar o silêncio da mente. Em vez disso, vamos dar a ela algo gentil para explorar, algo que a acalme enquanto a fascina, algo que transforme a inquietação em contemplação. Vamos falar sobre um viajante muito especial, chamado 3I Atlas, o terceiro mensageiro interestelar. Um objeto que cruzou distâncias que a mente humana mal consegue imaginar, vindo de outro sistema solar, atravessando o vazio entre as estrelas, em silêncio absoluto, por milhões de anos, e que agora, apenas agora, está passando por nossa vizinhança cósmica. 3I Atlas não é apenas uma rocha espacial, é uma história congelada, é um fragmento de outro mundo, carregando segredos de lugares que nunca visitaremos, moléculas formadas sob outra estrela, histórias químicas escritas há bilhões de anos. E quando vemos esse viajante cósmico, quando medimos sua velocidade, sua composição, sua trajetória, surgem perguntas. Perguntas que nos lembram como somos pequenos e, ao mesmo tempo, como somos corajosos, por ousar perguntar: será que é apenas gelo e rocha? Ou será que, talvez, apenas talvez, carrega algo mais? Uma mensagem, não intencional, mas uma mensagem mesmo assim, de que o universo está conectado, de que não estamos realmente sozinhos. Hoje à noite, você não precisa responder a nada disso. Você não precisa resolver o mistério de 3I Atlas. Você só precisa deixar sua mente flutuar entre essas ideias, como um barco tranquilo em um oceano calmo, sabendo que o mistério está ali, mas que não há urgência, não há pressa, não há nada a provar, porque às vezes, a coisa mais reconfortante não é encontrar a resposta, mas simplesmente saber que a pergunta existe e que você pode descansar. Enquanto o universo guarda seus segredos, enquanto 3I Atlas continua sua jornada, por mais uma noite, bem-vindo ao Adormecendo com a Ciência, um refúgio para mentes curiosas que precisam de descanso. Se é sua primeira vez aqui, ou se você retorna como uma estrela antiga que sempre encontra seu caminho de volta, você é bem-vindo. Você pertence a este espaço. Hoje vamos explorar juntos a história de objetos interestelares, visitantes de além do nosso sistema solar, que nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o universo e sobre não estar sozinho nele. Não vamos apressar nada. Não vamos forçar conclusões. Vamos apenas flutuar entre os mistérios, com curiosidade gentil e respiração tranquila. Se você quiser fazer parte desta comunidade de almas inquietas, se inscrever no canal ajuda outras pessoas a encontrarem este refúgio também. Mas isso pode esperar. Agora. Neste momento, apenas descanse, apenas respire
Apenas deixe sua mente vagar enquanto começamos esta jornada, porque hoje à noite, o universo não precisa de respostas, e nem você. Parte 1. O silêncio entre as estrelas. Existe um tipo especial de solidão, que não pertence a este mundo. Uma solidão que atravessa distâncias tão vastas, que a mente humana mal consegue imaginar. É a solidão dos viajantes, os objetos que não pertencem a lugar nenhum, que cruzam o vazio entre as estrelas, em silêncio absoluto, por milhões, talvez bilhões de anos. Nós os chamamos de objetos interestelares, visitantes de outros sistemas solares, e por séculos, enquanto olhávamos para o céu, não sabíamos que eles existiam. Até recentemente, pensávamos que o espaço entre as estrelas era vazio, completamente vazio, mas descobrimos que não, que há objetos vagando por ali, pedaços de mundos distantes, ecos de sistemas planetários que nunca conheceremos. O primeiro visitante que conseguimos ver foi descoberto em 2017 e recebeu um nome havaiano, Oumuamua, que significa mensageiro ou explorador, aquele que chega primeiro. Ele era estranho, tinha forma alongada, como um charuto cósmico, ou talvez como um disco achatado. Ninguém sabe ao certo, porque quando o vimos, ele já estava partindo, desaparecendo na escuridão, deixando apenas perguntas. Depois veio outro, em 2019, chamado Borisov, e esse era mais familiar. Parecia um cometa comum, com sua cauda brilhante, sua composição conhecida, como se fosse um primo distante dos cometas que já habitam nosso sistema solar. Mas então, em julho de 2025, chegou o terceiro, e este é diferente. Foi descoberto por um telescópio no Chile, parte de um sistema chamado Atlas, que procura asteroides que possam ameaçar a Terra, mas em vez de encontrar perigo, encontrou mistério. O objeto recebeu o nome de 3I Atlas, onde o 3I significa terceiro interestelar, terceiro mensageiro, terceira prova de que não estamos isolados, de que o universo está mais conectado do que pensávamos. Quando os astrônomos calcularam sua trajetória, perceberam algo extraordinário. Ele estava viajando a quase 58 km por segundo, mais rápido que qualquer nave espacial que já construímos, mais rápido que os 2 visitantes anteriores. Imagine, 58 quilômetros em um único segundo. Isso é mais de 200 mil quilômetros por hora. Velocidade suficiente para cruzar a distância entre a Terra e a Lua, em menos de 2 horas. E ele não estava desacelerando, não estava sendo capturado pela gravidade do Sol. Ele estava apenas passando, como um viajante solitário que atravessa uma cidade à noite, sem parar, sem olhar para trás. A trajetória dele é o que chamamos de hiperbólica, uma curva aberta, que não fecha em si mesma. Ele veio de algum lugar nas profundezas do espaço, curvou sua trajetória ao redor do Sol, e agora está partindo para outro lugar, que também não conhecemos. De onde ele veio? Ninguém sabe. Talvez de um sistema estelar jovem, onde planetas ainda estão se formando, e objetos como este são ejetados, lançados para o espaço, como sementes carregadas pelo vento. Ou talvez de um sistema antigo, onde estrelas morreram, e seus planetas foram despedaçados, e fragmentos como este foram enviados para vagar eternamente. Quanto tempo ele viajou? Milhões de anos, talvez dezenas de milhões, cruzando a galáxia em silêncio, sem testemunhas, sem propósito aparente, apenas existindo. E durante todo esse tempo, enquanto ele viajava, enquanto atravessava o vazio absoluto, a temperatura ao seu redor era quase zero absoluto, 270 graus negativos. Um frio que congela até o movimento das moléculas.
Ele estava sozinho, completamente sozinho. Mais sozinho do que qualquer coisa que você possa imaginar. Sem luz de estrelas próximas, sem gravidade que o guiasse, apenas flutuando na escuridão. Até que, depois de todo esse tempo, ele entrou na influência gravitacional do nosso Sol, e pela primeira vez em talvez milhões de anos, algo mudou. Ele começou a acelerar. A curva de sua trajetória começou a se formar. E nós, finalmente, o vimos. Somos sortudos de tê-lo visto, porque o espaço é vasto, e esses visitantes são raros e pequenos, tão pequenos. O núcleo de 3I Atlas provavelmente tem menos de 1 quilômetro de diâmetro, talvez apenas algumas centenas de metros. É como uma montanha flutuante, viajando entre as estrelas, carregando segredos de lugares que nunca visitaremos, histórias químicas de formações planetárias que aconteceram há bilhões de anos, em sistemas solares que talvez nem existam mais. E quando olhamos para ele, quando apontamos nossos telescópios, quando capturamos sua luz fraca, estamos tocando, de alguma forma, a vastidão do universo. Estamos recebendo uma mensagem, não intencional, mas uma mensagem mesmo assim, de que existem outros lugares, outras histórias, outros mundos. Ainda não sabemos de onde exatamente ele veio, para onde exatamente ele vai, por que sua composição é tão estranha. Porque ele viaja tão rápido, o mistério permanece, e talvez sempre permaneça. Porque quando ele partir, quando se afastar além do alcance de nossos telescópios, ele voltará ao silêncio, à solidão absoluta, viajando por milhões de anos mais, até talvez cruzar outro sistema solar, e outras mentes curiosas olharem para ele e se perguntarem como nós nos perguntamos agora. E há algo reconfortante nisso, não é? Saber que o universo guarda segredos, que há viajantes solitários cruzando a noite, que não estamos realmente isolados, porque essas pontes, essas conexões, existem. Mesmo que sejam raras, mesmo que sejam breves, elas existem. Flutuamos entre estrelas, exploramos o desconhecido, conhecemos viajantes que cruzam distâncias inimagináveis, em silêncio absoluto, e ainda há tanto mistério, tanto a descobrir, sobre esses mensageiros cósmicos, sobre o que eles carregam, sobre as histórias que contam sem palavras. Mas não há pressa, não há urgência, apenas a curiosidade gentil de continuar explorando, de continuar respirando, de deixar a mente vagar entre os segredos que o universo guarda. Porque há algo mais, algo que as estrelas sussurram, sobre forças invisíveis, e a dança eterna entre peso e leveza. Parte 2. O peso da gravidade e a leveza do vazio. Você já pensou no que mantém você grudado à Terra? O que impede que você flutue, que você se perca no céu, como um balão solto? É a gravidade, essa força invisível, que puxa tudo, sempre para baixo, ou melhor, sempre em direção a algo maior. A Terra puxa você, o Sol puxa a Terra, e a galáxia puxa o Sol. É uma teia infinita de atração, de conexões gravitacionais, que mantém tudo em seu lugar, ou em movimento constante, dependendo de como você vê. Mas lá fora, no espaço entre as estrelas, onde 3I Atlas viajou por tanto tempo, a gravidade é quase inexistente. Quase, mas não completamente. Mesmo ali, na vastidão, há a gravidade suave da galáxia, a atração coletiva de bilhões de estrelas, puxando levemente, moldando trajetórias, ao longo de milhões de anos. Mas é tão fraco, esse puxão, que objetos como 3I Atlas podem vagar quase livremente, quase sem rumo,
como folhas em um oceano calmo, movendo-se devagar, sem direção definida, até que algo muda. Até que eles se aproximam de uma estrela, como o nosso Sol. E então, a gravidade ganha força, ganha intenção, começa a curvar, a acelerar, a transformar uma linha reta em uma curva elegante. É como cair, mas sem chão. É acelerar, sem motor. É ser puxado por algo que você não pode ver, não pode tocar, mas que está sempre ali, sempre atuando. Quando o 3I Atlas entrou na esfera de influência do Sol, ele estava viajando a 58 km por segundo. Já muito rápido, mas à medida que se aproximava, à medida que a gravidade do Sol puxava com mais força, ele acelerou ainda mais. No ponto mais próximo, no que chamamos de periélio, ele estará se movendo ainda mais rápido, talvez 70, talvez 80 km por segundo. Uma velocidade absurda, ditada apenas pela física, pela matemática pura da gravidade. É uma dança antiga que acontece desde que o universo existe, objetos caindo em direção a estrelas, acelerando, curvando, e depois, se tiverem velocidade suficiente, escapando novamente, mais devagar, mas ainda livres. Os cientistas chamam isso de órbita hiperbólica, uma trajetória que não fecha, que não se repete. É uma visita única, uma passagem singular, e depois, nunca mais. Pense nisso. 3I Atlas nunca voltará. Ele passará pelo Sol uma vez, apenas uma vez em toda a sua existência, e então, partirá para sempre. É como conhecer alguém por um momento. Trocar olhares e nunca mais ver. Mas esse momento, esse breve encontro, é suficiente para mudar algo, para deixar uma marca, mesmo que pequena. A gravidade do Sol não é forte o suficiente para capturar 3I Atlas, porque ele está se movendo rápido demais. Ele tem o que chamamos de excesso de velocidade. Velocidade além do necessário para escapar. Se fosse mais lento, se viajasse a apenas 30 ou 40 km por segundo, o Sol poderia capturá-lo, prendê-lo em uma órbita elíptica, transformá-lo em parte da família solar. Mas não. Ele tem pressa. Ou pelo menos, o universo lhe deu pressa. E há algo poético nisso, na ideia de que alguns objetos são destinados a vagar, que não pertencem a nenhum sistema, a nenhuma estrela, que sua existência é transitar, passar, ser ponte entre mundos. A física por trás disso é elegante, é precisa. Isaac Newton a descreveu há séculos e Albert Einstein a refinou. Mas mesmo ele, com toda a sua genialidade, ficaram maravilhados com a simplicidade das leis gravitacionais. Tudo com massa atrai tudo mais. A força diminui com a distância, mas nunca desaparece completamente. É infinita em alcance, mas infinitesimal em efeito, quando as distâncias são grandes. No vazio interestelar, onde 3I Atlas passou a maior parte de sua vida, a gravidade mais próxima vinha de estrelas a anos-luz de distância, uma atração tão fraca que seria impossível medir, mas estava lá, sempre lá. E agora, por alguns meses, a gravidade dominante em sua vida é a do nosso Sol, puxando, curvando, ditando sua trajetória, até que ele se afaste e volte à leveza, ao quase nada. Há também outras forças, menores, que atuam sobre ele. A pressão da luz solar, fótons colidindo com sua superfície, empurrando levemente. A desgaseificação, quando o gelo sublima e escapa, criando pequenos jatos, que agem como motores minúsculos. Mas a gravidade é a maestrina desta dança, a força que rege, que determina, que decide quem fica e quem parte. Você já sentiu isso? Não a gravidade da Terra, isso você sente sempre, mas a ideia, a sensação
de estar preso a algo maior, de ser parte de um sistema, de um todo, de estar conectado por forças invisíveis. É estranho pensar que você e eu, e 3i Atlas, e as estrelas, estamos todos conectados por essa força, por essa atração mútua, por essa dança cósmica que nunca para, que nunca descansa. E quanto mais você pensa nisso, mais você percebe que não há realmente peso ou leveza, há apenas movimento, queda eterna em direção a algo, ou afastamento eterno de algo, mas sempre, sempre em movimento. 3i Atlas não está parado, nunca esteve, nunca estará, assim como você, assim como a Terra, assim como tudo. E quando ele partir, quando se afastar tanto que nenhum telescópio consiga vê-lo, ele continuará, caindo suavemente através da galáxia, puxado por 1 milhão de estrelas distantes, cada uma contribuindo com sua pequena atração, moldando uma trajetória que talvez, em milhões de anos, o leve a outro sistema solar, a outra estrela, a outra dança. Ainda não sabemos para onde exatamente ele vai, que estrela o puxará a seguir, se algum dia ele será capturado. Ou se vagará para sempre. O mistério permanece, suspenso, como o próprio 3i Atlas, entre o peso de um passado desconhecido e a leveza de um futuro incerto. E talvez seja melhor assim, deixar que ele vague, deixar que a gravidade o guie, sem pressa, sem destino, apenas existindo, na dança eterna entre forças invisíveis. Parte 3. Composição do desconhecido. De que são feitas as coisas distantes, os objetos que vêm de outros mundos, de outros sistemas solares, que atravessaram o vazio por milhões de anos? Será que são feitos do mesmo material que forma os cometas daqui? Ou será que, em outros sistemas, os elementos se combinam de formas diferentes, criando composições estranhas, que desafiam o que conhecemos? 3i Atlas nos oferece uma janela para essa pergunta. Porque quando ele se aproxima do Sol, quando o calor toca sua superfície, algo mágico acontece. Ele começa a sublimar. Sublimar é uma palavra bonita, que descreve algo ainda mais bonito. É quando um sólido, como o gelo, se transforma diretamente em gás, sem passar pelo estado líquido. É como se o material simplesmente desaparecesse no ar, no espaço, onde não há atmosfera, onde a pressão é quase zero. A sublimação acontece facilmente. O gelo de água, o gelo de dióxido de carbono, outros compostos congelados. Todos eles podem sublimar, libertando moléculas que escapam para o vazio. E quando isso acontece com um cometa, quando o calor do Sol faz seu gelo sublimar, forma-se uma nuvem ao redor dele, uma coma, que é grego para cabelo, porque parece uma cabeleira difusa, envolvendo o núcleo sólido. A coma de 3i Atlas é fascinante porque nos diz do que ele é feito. É como ler sua história química, sua memória congelada, de onde ele veio. O telescópio espacial James Webb, essa maravilha da engenharia humana, apontou seus olhos infravermelhos para 3i Atlas e descobriu algo incomum, muito incomum. A coma é dominada por dióxido de carbono, CO2, o mesmo gás que você expira quando respira, o mesmo que forma o gelo seco, mas em quantidades nunca vistas antes em cometas. A maioria dos cometas do nosso sistema solar é rica em água, H2O, gelo comum, aquele que forma neve, que forma os oceanos da Terra, mas 3i Atlas tem 8 vezes mais dióxido de carbono do que água. 8 vezes. Isso é extraordinário. Isso é 6 vezes além do limite de variação esperado. É como encontrar um ser humano
com sangue de cor diferente, ainda é humano, mas com química alterada. O que isso significa? Bem, pode significar que ele se formou em um lugar muito frio, mais frio que as regiões onde os cometas do nosso sistema nasceram. Um lugar onde o dióxido de carbono congela antes da água e domina a composição. Ou pode significar que o sistema estelar de origem tinha uma química diferente, mais carbono disponível, menos oxigênio livre, condições que nós, com nossa experiência limitada a um sistema solar, mal podemos imaginar. Há também outras substâncias, em quantidades menores, monóxido de carbono, vapor de água, sulfeto de carbonila e até cianeto e níquel atômico, compostos que encontramos nos cometas daqui, mas em proporções diferentes. É como comparar receitas de dois cozinheiros que fizeram o mesmo prato, mas em partes diferentes do mundo. Os ingredientes básicos são os mesmos, mas as proporções, o tempero, o resultado final, são únicos. A coma de 3I Atlas, quando medida, se estende por dezenas de milhares de quilômetros, quase 2 vezes o diâmetro da Terra. Uma nuvem difusa de gás, invisível aos nossos olhos, mas brilhante em infravermelho. E dentro dessa coma, no centro, há o núcleo. O coração sólido, que provavelmente tem menos de 1 quilômetro de diâmetro, talvez apenas algumas centenas de metros. Uma montanha cósmica, envolta em sua própria atmosfera efêmera. É difícil medir o tamanho exato, porque a coma oculta o núcleo. É como tentar ver uma vela através de uma névoa densa. Você vê o brilho, mas não a chama. Mas os cientistas estimam, com base na luz refletida e na taxa de sublimação, que o núcleo seja pequeno, frágil, poroso talvez, cheio de vazios como uma esponja congelada. Há também outra coisa estranha que o telescópio espacial Hubble descobriu. 3I Atlas apresenta polarização negativa extrema em sua luz refletida. Polarização é uma propriedade da luz, relacionada à direção em que as ondas de luz vibram. Quando a luz reflete em uma superfície, ela pode se polarizar, e a forma como isso acontece nos diz sobre a textura e a composição dessa superfície. A polarização de 3I Atlas é negativa em um grau extremo, algo que poucos cometas mostram, e isso sugere que sua superfície, ou as partículas em sua coma, têm propriedades ópticas incomuns, talvez grãos muito pequenos, ou materiais orgânicos complexos. Ninguém sabe, ao certo, o que causa isso. É mais um mistério, mais uma pergunta que 3I Atlas carrega consigo. E todas essas composições químicas, todas essas propriedades estranhas, nos fazem pensar em como diversos devem ser os sistemas planetários lá fora, em como variadas devem ser as químicas que criam mundos. Nós tendemos a pensar que outros lugares são como aqui, que outros sistemas solares seguem as mesmas regras, têm as mesmas proporções. Mas 3I Atlas nos lembra que não, que o universo é mais criativo, mais diverso, mais surpreendente do que nossa imaginação. E há algo humilde nisso, não é? Perceber que nosso sistema solar, por mais especial que seja para nós, é apenas um exemplo, uma variação, entre bilhões de outras variações, cada uma única, cada uma com sua química particular. 3I Atlas carrega em si uma amostra de outro mundo, de outra história de formação planetária, congelada, preservada, viajando através da galáxia, até chegar aqui, até nos oferecer essa pequena janela para o desconhecido. Ainda não sabemos
exatamente porque sua composição é tão rica em dióxido de carbono. Não sabemos se isso é comum em cometas de outros sistemas, ou se 3 Atlas é uma raridade. Mesmo entre os viajantes interestelares, o mistério permanece, congelado em seu núcleo, sublimando lentamente, liberando pistas, mas nunca respostas completas, apenas fragmentos de uma história maior. E talvez, quando ele partir, quando voltar ao frio interestelar, ele congele novamente e guarde seus segredos por mais milhões de anos, até que, talvez, outra civilização curiosa, em outro sistema solar, o observe e se pergunte do que ele é feito, de onde ele veio. Viajamos entre mistérios, exploramos composições estranhas, químicas que desafiam o esperado, e nos lembram como o universo é diverso, como cada lugar, cada sistema pode ser único. E quanto mais exploramos, mais percebemos que saber menos pode ser tão reconfortante quanto saber mais, porque o mistério não é ausência, é presença, é a presença do desconhecido que nos convida a continuar curiosos, mas sem pressa. Ainda há outro mistério, talvez o mais belo, sobre calor e transformação, sobre dançar com o sol, sobre como a luz pode mudar tudo, por alguns breves momentos. Parte 4. Dançando com o sol. Existe um momento, na vida de um cometa, que é diferente de todos os outros. É o momento em que ele está mais próximo do sol, mais próximo da luz, mais próximo do calor. Chamamos esse momento de periélio, que vem do grego. Peri significa perto. Hélios significa sol. É o ponto da órbita, onde a distância é menor, onde a atração gravitacional é mais forte, onde a transformação é mais intensa. Para 3 Atlas, esse momento está acontecendo agora, nestes dias. Talvez enquanto você ouve estas palavras, ele está passando pelo periélio, dançando com o sol, pela primeira e única vez em sua existência. A distância, no periélio, é de cerca de 1,35 unidades astronômicas. Isso significa, um pouco mais longe, que a distância entre a Terra e o Sol é próximo da órbita de Marte. Não é muito perto, mas perto o suficiente para que o calor penetre seu núcleo gelado, para que o gelo sublime rapidamente, para que a coma cresça, para que ele brilhe um pouco mais, para que possamos vê-lo com nossos melhores telescópios. Imagine, passar milhões de anos no frio absoluto, a 270 graus negativos, onde nada se move, onde o tempo parece congelado, e então, de repente, sentir calor, sentir luz, sentir energia. Deve ser, se um cometa pudesse sentir, como despertar de um sono profundo, como abrir os olhos após uma longa noite, como sentir o sol no rosto depois de um inverno eterno. O calor do sol não aquece apenas a superfície, ele penetra lentamente, através das camadas externas, até o interior, e à medida que penetra, o gelo começa a sublimar, de dentro para fora. Gás escapa, criando pressão, abrindo fissuras, formando jatos, pequenas fontes de vapor que disparam para o espaço, carregando partículas de poeira, criando a coma, a cabeleira brilhante que define um cometa ativo. A coma de 3 Atlas, durante o periélio, crescerá, talvez até alcançar 100 mil quilômetros de diâmetro. Talvez mais, dependendo de quanto gelo ele tem, de quão poroso é seu núcleo, de quão eficientemente o calor penetra. E dentro dessa coma, há uma dança química, moléculas de dióxido de carbono, escapando, se expandindo, refletindo luz solar, moléculas de água, menos abundantes,
mais presentes, e outros compostos, cianeto, monóxido de carbono, cada um contribuindo, com sua própria assinatura espectral. Os cientistas, durante o periélio, apontam todos os telescópios disponíveis, o James Webb, o Hubble, telescópios terrestres gigantes, todos focados, todos observando, porque essa é a janela, a oportunidade única, de estudar 3I Atlas em detalhes. É uma corrida contra o tempo, porque depois do periélio, ele começará a se afastar, a esfriar, a sublimação diminuirá, a coma encolherá, e logo, muito logo, ele estará escuro demais, distante demais, para observações detalhadas. Há também uma questão que intriga alguns cientistas. Será que 3I Atlas, durante o periélio, ganhará velocidade extra? Velocidade além do que a gravidade sozinha explicaria? Se ganhasse, se sua velocidade de saída fosse significativamente maior que o esperado, isso sugeriria que algo mais está atuando, algo além da atração gravitacional, talvez jatos poderosos de gás, agindo como pequenos motores, ou talvez, apenas talvez, algo mais incomum, mas provavelmente, quase certamente, qualquer aceleração extra será explicada por forças naturais, pela desgasificação assimétrica, por jatos que disparam em uma direção, criando impulso. É o que acontece com cometas. É esperado. É normal. A diferença entre aceleração natural e algo artificial está na magnitude. Se a mudança de velocidade fosse pequena, alguns metros por segundo, seria natural. Mas se fosse grande, centenas de metros por segundo, ou mais, então sim, seria extraordinário. Ainda não sabemos. As medições precisas ainda não foram completamente analisadas, e mesmo quando forem, haverá incertezas, margens de erro, debates científicos, porque medir a velocidade de um objeto tão distante, tão pequeno, não é simples, mas há algo poético em não saber, em deixar que o periélio aconteça, em deixar que 13 Atlas dance com o Sol, sem precisar que essa dança signifique algo além de um encontro natural entre gelo e luz. Porque no fim, é isso que é um cometa passando pelo Sol. É gelo encontrando calor, é escuridão encontrando luz, é transformação, breve, intensa, e depois, o retorno ao frio. Quando 3I Atlas se afastar, quando a distância aumentar novamente, o calor diminuirá, a sublimação cessará, a coma encolherá, e eventualmente desaparecerá, e ele voltará a ser um objeto escuro, um núcleo gelado, viajando em silêncio, mas por alguns dias, por algumas semanas, ele foi diferente, ele foi ativo, ele foi visível, ele dançou, e nós testemunhamos, com nossos telescópios, com nossa curiosidade, com nosso desejo de entender, de conectar, de tocar o universo. Há um prazer em simplesmente observar, sem julgar, sem precisar de respostas imediatas, apenas estar presente, enquanto algo raro acontece, enquanto um visitante de outro mundo passa por nossa vizinhança cósmica. É como assistir ao pôr do sol. Você não precisa entender a física da dispersão da luz para apreciar as cores. Você não precisa calcular a rotação da Terra para sentir a paz que vem de observar algo belo. 3I Atlas no periélio. É assim. É um evento que acontece sem nossa permissão, sem nossa interferência. É o universo, sendo o universo, indiferente, magnífico, misterioso. E quando ele partir, quando a dança terminar, ele levará consigo
Mais perguntas que respostas, mais mistério que clareza. E isso é exatamente como deve ser. Porque algumas coisas não precisam ser completamente compreendidas. Algumas danças não precisam de coreografia explicada. Algumas visitas são belas justamente porque são breves e singulares e nunca se repetem. Ainda não sabemos exatamente o que o periélio revelará, que detalhes os cientistas descobrirão, que surpresas 3i Atlas ainda guarda. O mistério permanece. Aquecido pelo sol, por alguns momentos e depois, congelado novamente, guardado para a eternidade. E talvez seja melhor assim, deixar que ele dance, deixar que ele parta, deixar que o universo guarde seus segredos, enquanto nós, aqui, descansamos e respiramos e aceitamos que não saber também é uma forma de sabedoria. Parte 5. Forças invisíveis. Há forças que não podemos ver, que não podemos tocar, mas que moldam tudo que existe. Desde a menor partícula até as maiores galáxias, a gravidade é a mais conhecida, a mais óbvia, porque a sentimos todos os dias, quando nossos pés tocam o chão, quando algo cai de nossas mãos, quando olhamos para o céu e sabemos que estamos presos à terra por uma força invisível. Mas há outras forças que atuam em silêncio, especialmente sobre objetos pequenos, objetos frágeis, como 3i Atlas, que viaja através do espaço, respondendo a sussurros gravitacionais e a empurrões quase imperceptíveis de forças que mal compreendemos. Uma dessas forças é a pressão da radiação solar, e ela é exatamente o que o nome sugere. É a luz do Sol, empurrando, fisicamente empurrando, objetos para longe. Parece impossível, não é? Como pode a luz, que não tem massa, que não podemos segurar, empurrar algo? Mas ela empurra, porque a luz carrega momento, carrega energia. E quando bilhões de fóton, partículas de luz, colidem com a superfície de um objeto, cada colisão transfere uma quantidade minúscula, infinitesimal, de impulso. Uma única colisão não faz nada, mas bilhões, trilhões, por segundo, durante dias, semanas, anos, podem alterar lentamente a trajetória de algo pequeno, como partículas de poeira ou núcleos cometários porosos. É por isso que os cometas têm caudas, aquelas cabeleiras luminosas, que sempre apontam para longe do Sol. Não importa em que direção o cometa esteja se movendo, porque a pressão da luz solar empurra o gás e a poeira para trás, criando aquela cortina brilhante que atravessa o céu. 3i Atlas também sente isso, a pressão suave, mas constante, da luz solar, empurrando suas partículas de coma, moldando sua aparência, e talvez, apenas talvez, alterando levemente sua trajetória ao longo de milhões de quilômetros. A outra força, ainda mais sutil, chamada efeito Yarkovsky, e ela funciona através do calor, não através da luz diretamente, mas através da forma como objetos irradiam calor. Imagine um pequeno asteroide ou um núcleo cometário girando lentamente sob a luz do Sol. Um lado aquece, enquanto o outro esfria, e quando o lado aquecido gira para a sombra, ele ainda está quente e irradia esse calor para o espaço. Essa irradiação é uma forma de energia saindo. E pela terceira lei de Newton, toda ação tem reação. Então o objeto sente um empurrão minúsculo na direção oposta à radiação térmica. É como um motor de foguete, incrivelmente fraco, mas que nunca desliga, que atua continuamente, empurrando o objeto, ao longo de milhões de anos, mudando lentamente sua órbita, de formas que só recentemente aprendemos a calcular.
Será que 3i Atlas sente isso? Provavelmente, se ele está girando. Se seu núcleo tem áreas com diferentes capacidades térmicas, então sim, ele está sendo empurrado, gentilmente, por sua própria radiação. E depois, a desgaseificação, o processo que já mencionamos, quando o gelo sublima e o gás escapa, criando jatos, pequenas fontes de vapor que disparam em direções específicas. Esses jatos agem como motores de atitude em uma nave espacial, empurrando o núcleo na direção oposta ao fluxo de gás. E se os jatos não são simétricos, se apontam mais para um lado, então o cometa acelera, desacelera ou muda de direção ligeiramente. É difícil prever, porque os jatos dependem de onde estão as áreas ativas no núcleo, de como o cometa está girando, de como o calor penetra as camadas de gelo. É um sistema caótico, imprevisível, onde pequenas diferenças criam grandes efeitos ao longo do tempo. E todas essas forças juntas, a gravidade, a pressão de radiação, o efeito Yarkovsky, a desgaseificação assimétrica, interagem, se somam, se cancelam parcialmente, criando uma sinfonia complexa de movimento que desafia nossas tentativas de prever exatamente para onde 3i Atlas vai. É fascinante, não é? Como algo tão simples quanto um pedaço de gelo, viajando pelo espaço, é afetado por tantas coisas, por tantas forças sutis que operam em escalas diferentes, em tempos diferentes. E isso nos lembra que o universo não é simples, que não há respostas únicas, que tudo está conectado, por forças visíveis e invisíveis, por interações que acontecem, em silêncio, sem testemunhas, apenas seguindo as leis da física. Quando os cientistas tentam calcular a trajetória futura de 3i Atlas, eles precisam considerar tudo isso, e mesmo assim, suas previsões têm incertezas, margens de erro, porque algumas dessas forças são difíceis de medir, difíceis de modelar, difíceis de prever. É humilde perceber que mesmo com toda a nossa tecnologia, todos nossos telescópios, todos nossos supercomputadores, ainda há limites, ainda há incertezas, ainda há forças que não compreendemos completamente. Mas há beleza nisso também, na ideia de que o universo guarda segredos, que nem tudo é previsível, que há espaço para surpresa, para descoberta, para maravilhamento. 3i Atlas responde a essas forças, cada uma delas, em sua jornada solitária. Sendo empurrado gentilmente pela luz, aquecido e resfriado, girando, desgaseificando, seguindo uma trajetória que é única, que nunca se repetirá, e nós observamos, tentamos entender, tentamos medir, mas no fim, aceitamos que há mistério, que nem tudo precisa ser explicado, que as forças invisíveis podem continuar invisíveis e ainda assim moldar o cosmos. Ainda não sabemos exatamente como todas essas forças afetam 3i Atlas. Não sabemos a magnitude precisa de cada efeito. Não sabemos se há outras forças, ainda menores, que também importam. O mistério permanece, suspenso entre empurrões invisíveis e a vastidão do espaço, onde forças sutis tecem o destino de viajantes solitários, como 3i Atlas, que cruza o vazio, respondendo a sussurros que mal conseguimos ouvir. E talvez seja melhor assim, deixar que as forças invisíveis façam seu trabalho, sem que precisemos entender tudo, sem que precisemos controlar tudo, apenas observando, respirando, aceitando que o universo funciona, mesmo quando não compreendemos completamente como. Se você ainda está acordado e se sentir vontade, não há obrigação. Mas se quiser,
Deixe um comentário. Conte o que te faz olhar para o céu. Qual mistério te traz paz? Qual pergunta sem resposta te ajuda a adormecer? Pode ser sobre estrelas, sobre o silêncio do espaço, sobre a solidão dos viajantes cósmicos, ou qualquer outra coisa que toque sua curiosidade gentil. Mas se já está sonolento, se já está flutuando, apenas continue, apenas respire, apenas deixe que o mistério continue, porque ainda há mais para explorar, mais perguntas, mais silêncios, mais maravilhas. Parte 6. Sonhos de outros mundos. E se 3 e Atlas não fosse apenas gelo e rocha? E se carregasse algo mais? Uma intenção, um propósito, uma origem que desafia o natural? É uma pergunta que alguns fazem, uma especulação que circula sempre que algo incomum cruza nosso sistema solar. É a pergunta sobre inteligência, sobre designs artificiais, sobre visitas de civilizações distantes. Não é uma pergunta científica, não exatamente. É mais um sonho, uma fantasia que nasce da nossa solidão, do nosso desejo de não estar sozinhos, de saber que lá fora alguém, algo, também olha para as estrelas, também se pergunta, também busca. Imagine, por um momento, que uma civilização avançada, em um sistema estelar distante, decidisse explorar a galáxia, não com naves tripuladas, porque as distâncias são vastas demais, os tempos são longos demais, mas com sondas pequenas, autônomas, capazes de viajar por milhões de anos. Como elas seriam? Provavelmente pequenas, para minimizar massa, para maximizar velocidade, provavelmente inertes por longos períodos, despertando apenas ao se aproximar de estrelas, para coletar energia, para observar, para transmitir dados, de volta para casa. E como se pareceriam? Talvez, exatamente como um cometa, coberto de gelo, para proteção contra a radiação cósmica, para isolamento térmico, para camuflagem, porque o gelo é comum no espaço. Objetos gelados não chamam atenção, passam despercebidos, até que seja tarde demais para interceptar. Essa é a ideia, por trás da especulação, que objetos como 3i Atlas ou Oumuamua antes dele poderiam ser sondas disfarçadas, observando em silêncio, coletando informações sobre nosso Sol, nossos planetas e talvez sobre nós. É uma ideia sedutora, não é? A possibilidade de que não estamos sozinhos, de que alguém, em algum lugar, está nos observando, está curioso, está se perguntando sobre esta pequena rocha azul, orbitando uma estrela amarela média na periferia da galáxia. Mas, e há sempre umas, a realidade provavelmente é mais simples, mais natural, menos dramática, porque se 3i Atlas fosse uma sonda, ele teria características que não vemos. Ele teria sinais que poderíamos detectar, transmissões de rádio, mudanças bruscas de trajetória, componentes metálicos refletindo luz de forma incomum, algo, qualquer coisa, que indicasse design, intenção, tecnologia. E não há nada disso. 3i Atlas se comporta exatamente como esperamos que um cometa se comporte. Ele desgaseifica, forma coma, segue uma trajetória hiperbólica natural. Não há surpresas. Não há anomalias grandes o suficiente para desafiar explicações naturais. A composição incomum, rica em dióxido de carbono, pode ser explicada pela química do sistema de origem. A velocidade alta pode ser explicada por encontros gravitacionais passados. A trajetória pode ser explicada pela mecânica orbital simples. Não precisamos invocar alienígenas para explicar o que vemos. A navalha de Occam.
aquele princípio filosófico antigo, nos diz que a explicação mais simples geralmente é a correta, e a explicação mais simples é que 3i Atlas é natural. Mas, mesmo sabendo disso, mesmo aceitando a explicação natural, há algo bonito em sonhar, em imaginar, em permitir que nossa mente explore as possibilidades, as e se, as fantasias cósmicas. E se há vida lá fora? E quase certamente há, porque o universo é vasto, porque os ingredientes da vida são comuns, porque as leis da química funcionam em todos os lugares. Então, como eles exploram, como eles sonham, como eles se perguntam sobre nós? Talvez, em algum lugar, em um planeta orbitando uma estrela que nem conhecemos, há seres olhando para o céu noturno, vendo nossa estrela como um ponto fraco de luz e se perguntando se há alguém aqui, se há vida, se há curiosidade, assim como a deles. Talvez eles também enviam sondas ou cometas artificiais ou mensagens em garrafas cósmicas, esperando que alguém, em algum lugar, as encontre e responda. E talvez, apenas talvez, objetos como 3i Atlas são essas mensagens, não no sentido literal, não com tecnologia embutida, mas no sentido poético, como evidências de que o universo está vivo, está conectado, está constantemente trocando material, química e talvez, um dia, vida, porque a verdade é que 3i Atlas carrega em si átomos forjados em outra estrela, moléculas formadas em outra nuvem molecular, histórias químicas de outro sistema planetário, e isso, em si, é uma forma de mensagem. É a mensagem de que todos os sistemas solares, todas as estrelas, todos os planetas, são feitos do mesmo material, seguem as mesmas leis, compartilham a mesma origem. No Big Bang, há 13,8 bilhões de anos, somos todos feitos de poeira estelar. Você, eu, a Terra, 3i Atlas. As galáxias distantes. Tudo veio do mesmo lugar. Tudo está conectado por essa história cósmica compartilhada. E se isso não é uma mensagem de conexão, se isso não é evidência de que não estamos realmente sozinhos, então, o que é? Não precisamos de sondas alienígenas para sentir essa conexão. Não precisamos de sinais de rádio ou naves espaciais. Apenas precisamos olhar para o céu, olhar para 3i Atlas e lembrar que ele veio de outro lugar. Mas é feito do mesmo que nós. Ainda não sabemos se há civilizações lá fora, enviando sondas, explorando a galáxia, buscando contato, mas sabemos que o universo está cheio de viajantes como 3i Atlas, objetos que cruzam o vazio, carregando histórias, conectando sistemas, tecendo a teia cósmica. O mistério permanece, suspenso entre sonho e realidade, entre o desejo de contato e a aceitação da solidão, mas mesmo na incerteza, há conforto. Porque sonhar com outros mundos é uma forma de se conectar com o cosmos, e talvez seja melhor assim, deixar que a pergunta permaneça, deixar que o mistério seja suficiente, deixar que 3i Atlas seja o que realmente é, um viajante natural, carregando não tecnologia, mas algo mais valioso, a prova de que o universo está sempre em movimento, sempre trocando, sempre conectando. Viajamos longe, exploramos forças invisíveis, sonhamos com outros mundos. Tocamos a possibilidade de não estar sozinhos, e ainda, o mistério permanece. Mas há conforto nisso, não é? Não saber tudo, não compreender tudo, apenas existir ao lado do desconhecido,
respirando, flutuando, aceitando. E ainda há mais para explorar. Mais uma camada, mais um mistério, sobre os limites do que podemos ver, sobre as fronteiras da observação, sobre como, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda há tanto que escapa aos nossos olhos. Parte 7. Os limites do que podemos ver. Há algo humilde em perceber que, por mais que tentemos, por mais que construamos telescópios maiores, mais sensíveis, mais poderosos, ainda há limites, ainda há coisas que simplesmente não podemos ver. 3i Atlas nos ensina essa lição, porque observá-lo não é simples. Não é como olhar pela janela e ver um pássaro. É como tentar ver uma formiga em uma montanha distante, durante uma tempestade de neve, no crepúsculo. Primeiro, há a distância. Mesmo no periélio, quando ele estava mais próximo do Sol, 3i Atlas ainda estava a mais de 200 milhões de quilômetros da Terra. Isso é, além da órbita de Marte, tão longe que a luz dele levava mais de 11 minutos para chegar até nós. E ele é pequeno, tão pequeno, menos de 1 quilômetro de diâmetro, provavelmente apenas algumas centenas de metros. É como tentar ver uma montanha, a distância de Marte. Você não consegue, não sem ajuda, não sem instrumentos extraordinários. E depois, há o brilho, ou melhor, a falta dele. 3i Atlas não brilha sozinho. Ele apenas reflete luz solar e superfícies de cometas. São escuras, muito escuras. Absorvem mais luz do que refletem. Então o que volta para nossos telescópios é uma fração minúscula da luz que chega até ele. É como tentar ver uma pedra de carvão flutuando no oceano, à noite, sob luz de estrelas, quase impossível, quase invisível. E há o problema da geometria. Durante o periélio, quando 3i Atlas estava mais ativo, quando sublimava mais intensamente, ele estava, visualmente, muito próximo do Sol, do nosso ponto de vista na Terra. Isso significa que apontar um telescópio para ele era como olhar quase diretamente para o Sol. E isso pode destruir instrumentos sensíveis, pode cegar detectores, pode tornar impossível coletar dados. Nos momentos mais críticos, os astrônomos tiveram que ser criativos, observar antes do periélio, observar depois, usar telescópios espaciais, que não são limitados pela atmosfera terrestre, usar filtros especiais que bloqueiam a luz solar, mas deixam passar a luz de 3i Atlas. E mesmo assim, mesmo com toda essa tecnologia, toda essa criatividade, os dados são limitados, são ruidosos, são incompletos, porque o universo não facilita, não oferece vistas claras, não espera por nós. A atmosfera da Terra também não ajuda. Ela filtra a luz, especialmente em certas frequências, especialmente no infravermelho, onde a coma de 3i Atlas brilha mais intensamente. Por isso, telescópios espaciais como o James Webb são tão importantes porque estão acima da atmosfera, acima do ruído, acima das distorções. Mas mesmo no espaço, mesmo com o James Webb, há limites. Há um limite de sensibilidade, abaixo do qual o sinal se perde no ruído de fundo cósmico. Há um limite de resolução, abaixo do qual tudo se borra, se torna uma mancha indistinta. E há o problema do tempo. 3i Atlas não esperou por nós. Ele passou, rapidamente, alguns meses de observação no máximo, e depois começou a se afastar, a escurecer, a se tornar invisível. Novamente, é frustrante, não é? Ter uma oportunidade única,
um visitante de outro sistema solar, passando por aqui, e não poder estudá-lo completamente. Não poder responder todas as perguntas. Não poder ver tudo o que gostaríamos. Mas essa frustração nos ensina algo importante. Nos ensina humildade. Nos ensina que o universo não existe para nossa conveniência, que há mistérios, que permanecerão mistérios, simplesmente porque não podemos observá-los. E isso não é fraqueza, não é falha, é apenas realidade. A realidade de ser uma espécie curiosa, em um planeta pequeno, orbitando uma estrela média. Com tecnologia limitada e tempo limitado, tentando entender um cosmos infinito. Os cientistas fazem o melhor que podem, com o que têm. Eles planejam cuidadosamente cada observação, cada minuto de tempo de telescópio, porque tempo de telescópio é precioso, é disputado, é limitado, e quando obtém dados, mesmo que imperfeitos, mesmo que incompletos, eles os analisam meticulosamente, procuram padrões, constroem modelos, fazem inferências, tentam extrair. Cada gota de conhecimento, de cada fóton capturado, é um trabalho de paciência, de criatividade, de aceitação. Aceitação de que nem todas as perguntas terão respostas, de que alguns mistérios permanecerão, porque os limites da observação são reais, são físicos, são incontornáveis. E há beleza nisso também, na ideia de que o universo não se revela completamente, que mantém segredos, que nos desafia a imaginar, a inferir, a sonhar com o que não podemos ver. Quando o 3I Atlas finalmente se afastar, além do alcance de todos os nossos telescópios, ele voltará a ser o que sempre foi, invisível, desconhecido, apenas mais um objeto, vagando na escuridão galáctica, carregando mistérios, que talvez nunca sejam revelados. E outros virão, outros visitantes interestelares, cruzarão nosso sistema, cada um com sua própria história, sua própria química, sua própria trajetória, e cada um nos ensinará um pouco sobre os limites e as possibilidades de ver, de saber, de compreender. Ainda não sabemos tudo o que gostaríamos sobre 3I Atlas. Não vimos sua superfície em detalhe. Não medimos sua composição completamente. Não rastreamos sua trajetória com precisão absoluta. O mistério permanece, parcialmente obscurecido, pelos limites da observação, pela vastidão do espaço, pela brevidade do encontro. Mas mesmo o pouco que vimos é suficiente. É valioso, é uma janela para o desconhecido. E talvez seja melhor assim. Deixar que alguns mistérios permaneçam. Deixar que os limites existam. Deixar que o universo guarde seus segredos, enquanto nós, aqui, descansamos, respiramos e aceitamos que ver tudo não é possível e nem necessário. Parte 8. O valor de não saber. E agora, chegamos ao fim desta jornada. Mas antes de partir, antes de deixar 3I Atlas seguir sua trajetória solitária, há uma última coisa, uma última reflexão sobre o valor do mistério, sobre a beleza de não saber. Vivemos em uma época onde informação é abundante, onde respostas estão a um toque de distância, onde há pressão para saber tudo, para compreender tudo, para nunca dizer, não sei. Mas 3I Atlas nos convida a algo diferente, nos convida a sentar com o desconhecido, a respirar com a incerteza, a encontrar paz, não apesar do mistério, mas por causa dele. Porque pense, o que seria se soubéssemos tudo? Se cada pergunta
tivesse resposta imediata, se cada mistério fosse resolvido, se o universo não guardasse segredos, seria menos maravilhoso. Não seria. Seria previsível. Seria completo. Seria, de certa forma, menor. Porque o que nos move, o que nos inspira, o que nos faz olhar para o céu, não é o que sabemos, mas o que não sabemos. É a possibilidade que nos move. A curiosidade que não pode ser completamente saciada. O mistério que permanece, além do alcance, sempre convidando, sempre sussurrando. Há mais, há sempre mais. Trails e Atlas, com toda sua estranheza, com sua composição incomum, sua velocidade alta, sua origem desconhecida, é um presente, porque nos lembra que o universo ainda pode nos surpreender, ainda pode nos desafiar, ainda pode nos fazer simplesmente maravilhar. E não saber de onde exatamente ele veio, não saber para onde exatamente ele vai, não saber todos os detalhes de sua composição, não diminui nada. Na verdade, aumenta a sensação de conexão com algo maior que nós, porque quando aceitamos que não precisamos saber tudo, quando abrimos mão da necessidade de controle, de compreensão total, algo mágico acontece. Encontramos paz. É como estar em uma floresta à noite, ouvindo sons que não consegue identificar, sentindo a presença de coisas que não consegue ver, e em vez de sentir medo, sentir maravilhamento, sentir que faz parte de algo misterioso e belo. O universo é assim, uma floresta cósmica, cheia de sons que não compreendemos, presenças que não vemos, mistérios que não resolvemos. E isso é reconfortante, porque significa que nunca estaremos sozinhos. Com o tédio do conhecido, os cientistas, os verdadeiros cientistas, entendem isso. Eles não buscam respostas porque querem acabar com os mistérios. Eles buscam respostas porque amam o processo de busca, porque cada resposta revela 3 novas perguntas, porque o mistério nunca termina, apenas se aprofunda. E quando estudam Trails e Atlas, quando apontam telescópios, quando fazem cálculos, quando escrevem papers, eles não fazem isso para matar a maravilha, mas para celebrá-la, para se aproximar dela, para tocá-la, mesmo que brevemente. E nós? Aqui, podemos aprender com isso. Podemos aprender que não saber é uma posição válida, é uma posição forte, é uma posição que abre portas, em vez de fechá-las. Quando dizemos não sei, não estamos admitindo fraqueza, estamos admitindo humanidade, estamos admitindo que somos parte de algo maior, que há limites para nossa compreensão e que isso está bem. Trails e Atlas continuará sua jornada, sem saber que o observamos, sem saber que fizemos perguntas sobre ele, sem saber que sonhamos com sua origem, com seu destino, com seus segredos, e ele não precisa saber, assim como nós. Não precisamos saber todas as respostas para apreciar a jornada, para sentir a conexão, para encontrar paz na vastidão do desconhecido. Há uma sabedoria antiga, em muitas culturas, que diz que o verdadeiro conhecimento começa com a admissão da ignorância, que a sabedoria verdadeira é saber que não se sabe, que o caminho é mais importante que o destino. E Trails e Atlas, esse viajante solitário, esse mensageiro não intencional, nos ensina exatamente isso. Nos ensina que podemos viver com perguntas não respondidas, que podemos dormir com mistérios não resolvidos, que podemos respirar sem precisar entender cada detalhe, porque no fim, o que importa não é quantas respostas temos, mas como nos relacionamos
com as perguntas. Se nos relacionamos com curiosidade, ou com ansiedade, com abertura, ou com medo, com aceitação, ou com resistência, e esta noite, ou este momento, em que você escolheu descansar, é uma oportunidade de praticar essa aceitação, de deixar que as perguntas flutuem, sem precisar resolvê-las, de deixar que o mistério seja apenas mistério, sem urgência, sem pressão, sem necessidade. Assim como 3i Atlas flutua, através do vazio, sem pressa. Sem destino definido, apenas existindo. Você também pode apenas existir, sem precisar saber, sem precisar resolver, sem precisar compreender. Ainda não sabemos, e talvez nunca saberemos, todos os segredos de 3i Atlas. E isso é perfeitamente, maravilhosamente belo. O mistério permanece, e permanecerá, flutuando entre estrelas, viajando através de séculos, guardando histórias que talvez nunca sejam contadas, e isso é suficiente. Porque o valor não está em saber, mas em se maravilhar. Não está em resolver, mas em contemplar. Não está em controlar, mas em aceitar que o universo é maior que nossas mentes, mais profundo que nossos pensamentos, mais misterioso do que qualquer resposta poderia revelar. E agora, enquanto 3i Atlas se afasta, enquanto desaparece na escuridão, enquanto volta ao silêncio de onde veio, podemos também deixar ir, deixar que o mistério parta, deixar que o desconhecido permaneça desconhecido e descansar, finalmente descansar, sabendo que não precisamos saber, sabendo que o mistério é um presente, sabendo que o universo guardará seus segredos, enquanto nós guardamos o nosso, o segredo de encontrar paz em não saber. Chegamos ao fim desta jornada entre estrelas. Exploramos o silêncio, a gravidade, a composição estranha, a dança com o sol, as forças invisíveis, os sonhos de outros mundos, os limites da visão e o valor de não saber. E o que descobrimos? Que o mistério é um conforto, que não saber é uma forma de sabedoria, que aceitar o desconhecido é libertar-se. 3i Atlas continua sua jornada, e nós continuamos a nossa, mas agora com algo diferente, com a paz que vem de deixar que as perguntas existam, sem precisar que sejam respondidas. E agora é hora de descansar, de verdade, de fechar os olhos e deixar que o universo guarde seus segredos por mais uma noite. E assim, chegamos ao fim desta jornada entre estrelas, entre perguntas sem resposta, entre mistérios que permanecem mistérios. Viajamos longe, não é? Conhecemos 3i Atlas, esse viajante solitário que cruzou milhões de anos de escuridão para passar brevemente por nossa vizinhança cósmica e depois partir para sempre. Exploramos o silêncio entre as estrelas, aquela solidão profunda que objetos interestelares carregam durante eras, sem testemunhas, sem companhia, apenas existindo. Sentimos o peso da gravidade e a leveza do vazio. Aprendemos como tudo está conectado, por forças invisíveis, por atrações sutis, que nunca descansam, que sempre puxam, sempre moldam, sempre dançam. Tocamos a composição do desconhecido, aquele dióxido de carbono congelado, aquelas moléculas de outro sistema solar, aquela química estranha que nos lembra como cada lugar no universo é único, é diferente, é misterioso. Vimos a dança com o sol, aquele periélio breve, aquele momento de transformação,
quando o gelo sublima, quando a coma cresce, quando algo adormecido desperta por alguns dias, antes de adormecer novamente. Sussurramos sobre forças invisíveis, pressão de radiação, efeito Yarkovsky, desgaseificação. Todas essas influências sutis que empurram gentilmente, que alteram trajetórias, que trabalham em silêncio, moldando destinos cósmicos. Sonhamos com outros mundos, com a possibilidade de não estar sozinhos, de sondas distantes, de civilizações curiosas, e percebemos que, mesmo que 3i Atlas seja apenas gelo, ele ainda é uma mensagem de conexão cósmica. Encontramos os limites do que podemos ver, a humildade de aceitar que não podemos observar tudo, que há distâncias grandes demais, brilhos fracos demais, tempos curtos demais, para capturar cada segredo. E, finalmente, descobrimos o valor de não saber, a paz que vem de aceitar o mistério, de deixar que perguntas permaneçam, de respirar ao lado do desconhecido, sem urgência, sem ansiedade, apenas aceitação. E agora, é hora de deixar tudo isso partir, de deixar que 3i Atlas siga seu caminho, de deixar que o universo guarde seus segredos, enquanto você, finalmente, descansa. Feche os olhos, se ainda não fechou. Sinta o peso do seu corpo, afundando no colchão, na cadeira, onde quer que você esteja. Sinta a gravidade, puxando gentilmente, mantendo você seguro, preso à terra. Respire devagar, inspire, expire. Não há pressa, não há nada para fazer, nada para resolver, nada para entender. Apenas respirar, apenas sentir, apenas ser. Deixe que sua mente flutue, como 3i Atlas flutua, através do vazio, sem destino, sem urgência, apenas deslizando suavemente, através da escuridão, em direção ao sono. O universo pode esperar, os mistérios podem esperar, as perguntas podem esperar, tudo pode esperar, enquanto você, aqui, agora, descansa. Durma bem, viajante, durma em paz, sabendo que o cosmos está sempre ali, sempre misterioso, sempre maravilhoso, sempre guardando segredos, para quando você despertar. Até a próxima jornada, até o próximo mistério, até a próxima noite, em que olhamos para o céu e nos perguntamos o que existe lá fora. Boa noite, e que seus sonhos sejam tão vastos quanto o espaço entre as estrelas. Se você ainda está aqui, ainda acordado, ainda ouvindo, não há problema. O sono vem quando vem. Não há pressa. Mas se quiser, se sentir vontade, deixe nos comentários qual mistério do universo te traz paz. Qual pergunta sem resposta te ajuda a adormecer? Pode ser sobre estrelas distantes. Pode ser sobre o silêncio do espaço. Pode ser sobre viajantes solitários como 3i Atlas. Ou pode ser algo completamente diferente, sobre buracos negros, sobre a origem do tempo, sobre por que o céu é escuro à noite. Não há resposta certa, não há resposta errada, apenas curiosidade gentil, compartilhada entre almas inquietas, que encontram conforto em não saber. E se você gostou desta jornada, se quiser explorar outros mistérios cósmicos, na próxima vez, vamos flutuar entre galáxias. Vamos sussurrar sobre matéria escura. Vamos explorar o que preenche 95% do universo e que nunca vimos. Mas isso é para outro dia, para outra noite, quando você precisar de mais uma história para embalar seus pensamentos. Por agora, apenas descanse. Apenas respire. Apenas deixe que o mistério seja suficiente. Até breve, viajante. O universo estará esperando.
quando você estiver pronto para explorar novamente.